Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 49, que abre a nossa segunda temporada do podcast. Primeiro episódio, a gente já começa com um tema bastante instigante, que é a crise afetivo-moral da monogamia no mundo da pluralidade, parte 1. Bem, eu sou o Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, sou doutor em psicologia pela UNB e também tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Junto comigo aqui hoje, com a alegria de ter o retorno do nosso amigo que está com a gente desde o início, ficou um tempo sem gravar, não é? Laércio Souza Guimarães. O Laércio ele é historiador, formado pela Universidade Federal de Goiás, ele tem uma especialização em História Cultural e também é um profissional da área de TI e um acadêmico da área de Sistemas de Informação. O professor Cláudio Ivan de Oliveira é psicólogo, doutor em Psicologia pela UNB, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás. Ele também tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade e tem também uma formação em Teoria Social. Professor Anderson Clayton Pires. Professor Anderson tem uma formação mais ampla. Ele é filósofo, ele é teólogo e é sociólogo. Ele tem um doutorado em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul e tem um doutorado em Teologia, especialmente em Hermenêutica Bíblica, pela Este de São Leopoldo do Sul. Bem, então a gente pode começar. Eu começo comentando rapidamente, não é, que a gente vai tratar especificamente da questão do matrimônio. Quando a gente observa, seja na mídia, seja nos programas de TV ou da internet que a gente tem aí, quando vai se tratar de casamento, de matrimônio, é uma coisa que a gente já conversou antes, a gente já vem percebendo, a gente chama para falar do casamento, as pessoas, na hora de responder e de comentar, elas sempre enviesam a atenção para a família, para os filhos. Parece que o falar do matrimônio é uma coisa mais difícil, ou talvez não tenha ganhado, não esteja ganhando atenção. Fazendo uma busca, né, nos bancos de artigos acadêmicos científicos de psicologia especificamente, acaba que apareceu muita coisa para mim de direito também. Quando a gente toca na questão da conjugalidade, do matrimônio, do casamento, a maioria absoluta das ocorrências de artigos que aparecem aí, principalmente de artigos mais recentes, eu olhei mais de 2019 para cá, estão abordando também questões mais preocupadas com a alienação parental, com problemas de saúde dos cônjuges, outras questões que não as questões afetivo, né, que a gente está tratando aqui, morais, o significado do matrimônio. Tem algumas questões que aparecem relacionadas à religiosidade também. Eu vi algumas coisas mais de publicações enviesadas para o mundo católico, alguns protestantes, mas é difícil achar quem vá fundo nessas questões, quem está preocupado com o matrimônio, e, sobretudo, preocupado com uma questão que é relevante, que é uma preocupação do nosso podcast desde o início. Quem é que está pensando isso situado no mundo atual? Claro, a gente está definindo um viés. A gente quer falar disso à luz da fé cristã. Esse podcast trata de tudo à luz da fé cristã, mas a gente está sempre tentando fazer um diagnóstico da cultura, dos problemas, da doença desse mundo, para então propor, à luz da fé cristã, alguma coisa, né, que ela pode dizer a respeito disso, seja para a gente compreender sobriamente, seja para a gente propor alternativas para quem, no uso da sua liberdade, quiser assumir o viés da fé cristã. Então vamos pensar a respeito disso, e a nossa proposta é desafiadora porque a gente quer fazer isso sem medo, com sobriedade e com clareza, né? Então a gente pode começar. Quem quer dar o pontapé inicial? Bom, matrimônio é um tema que chamou minha atenção desde que eu tenho acompanhado as análises do professor Anderson Clayton Pires, e a minha percepção, sobretudo nos últimos 20 anos, na segunda década, na primeira e na segunda década do nosso século, né, tem sido uma percepção que parte da leitura das mudanças no mundo da cultura, no mundo da sociedade, no mundo do mercado de trabalho, e que de alguma forma afetaram, não é, a realidade do matrimônio, da monogamia, de maneira a produzir uma crise de
plausibilidade, de credibilidade da monogamia, da relação matrimonial, que me parece única, não é? Me parece a mais aguda da história que nós podemos pensar. Parece que algumas coisas que me chamam a atenção é que o matrimônio se tornou um espaço altamente conflitivo, não é? Há razões que nós precisamos entender que colocaram o encontro entre esses dois, entre o homem e a mulher, o marido e a esposa, os colocaram numa relação de conflitividade e de competitividade, em um espaço que não era para ser um espaço, um campo de conflito, não é? Se pensaria esse como um espaço de convergência, um espaço de um bom tratamento mútuo. Mas de forma generalizada, o que me chama a atenção no casamento é esse tensionamento, essa conflitividade e também um processo de construção gradativa e às vezes parece cumulativa, não é, de uma alienação interafetiva. Parece que cada vez mais existe por parte do casal um desinteresse em fazer trocas, não é? Comunicação, cumplicidade, e essa conflitividade parece produzir uma alienação interafetiva. Via de regra, os casamentos passam por aquilo que a gente chama de processos de contingenciamento, isto é, há uma saturação das interações, de maneira que muitas vezes as pessoas, os cônjuges, né, tendem a olhar para o casamento como tendo chegado a um ponto sem alternativa de redimensionamento, ou se permanece numa relação, mas parece que é uma relação que perdeu a vivacidade, né? Uma interação sem a presença do capital afetivo. Então, há várias razões que eu sei que nós vamos abordar aqui, que nos mostram, explicam por que é que essa crise está acontecendo, não é? E como professor de psicologia, como alguém que olha a partir da perspectiva da psicologia, eu vejo que a psicologia tem um déficit muito grande para pensar essa crise da relação matrimonial, porque a psicologia parte de um individualismo metodológico, não é? Então, se a gente olhar, por exemplo, para terapia cognitiva de casais, que tem crescido bastante nas últimas décadas e que se apresentou como uma solução já na década de 70, 80, nos Estados Unidos, os terapeutas identificaram um problema no crescimento, na incidência do divórcio, e propuseram alternativas. Uma delas, a terapia cognitiva, que é uma proposta que chama a atenção para aspectos interessantes. Ela pensa a relação matrimonial, a relação terapia cognitiva com casais, né, que aparece, por exemplo, nessa obra aqui que ficou popularizada no Brasil, de Frank Dattilo e Padesky, Terapia Cognitiva com Casais. Essa é uma obra publicada originalmente em 1990. Então, ali se tenta entender os conflitos, as crises do casamento a partir
dos esquemas cognitivos, do que eles chamam de expectativas, crenças irrealistas de cada um dos cônjuges sobre a relação, sobre o relacionamento. Por exemplo, a crença irrealista do marido de que ele deve ser eficiente e cuidar da esposa de uma maneira perfeccionista, e sempre que ele falha nisso, ele se sente insuficiente e pode pensar que ela o está vendo dessa forma, não é? O cognitivista considera isso um padrão de pensamento distorcido, irrealista, e que, se não for modificado, pode comprometer a qualidade da interação, pode gerar comportamentos disfuncionais, sentimentos disfuncionais. Mas eu estou chamando a atenção para essa proposta da terapia cognitiva para mostrar uma insatisfação minha, não é? A terapia cognitiva de casais, ela quer entender a crise do matrimônio, ela quer propor uma alternativa de superação para essa crise, mas sem entender essas grandes mudanças de um mundo cultural, de um mundo social complexo, não é? Que precisa ser analisada a partir da perspectiva da teoria social. Eu acho que ao longo do nosso programa aqui nós vamos abordar muito isso. Nós vamos desvendar o fato de que a crise do matrimônio ela tem que ser entendida a partir de uma mudança macroscópica, não é? De uma ordem social, de uma cultura, uma mudança de modo civilizatório. Senão, nós não conseguiremos identificar uma proposta de superação. A psicologia não poderá fazer isso partindo apenas da análise a partir de dentro desse núcleo, não é? Do encontro entre os cônjuges. Nós tivemos o cuidado de abrirmos esse ano, ou essa nova temporada, com esse tema. Eu conversava com um amigo meu lá do Sul, o Alex, e ele me incentivou até certo ponto a levar ou a trazer esse tema para o nosso podcast, sobretudo porque o conceito de matrimônio é um conceito que passa em silêncio, invisível. Ele é subalterno, né? É um conceito que é escondido pelo conceito de família. E a gente hoje valoriza muito o conceito de família, mas a gente não tem uma definição do que na prática como essa família deve funcionar. A gente fala de uma família conservadora, de uma família tradicional, mas nós não temos exatamente uma definição clara sobre como é que na prática, como é que isso funciona. Quem é o marido, quem é a esposa, qual é a lógica de interação que o marido e a esposa estabelecem com os filhos, como é que os filhos retribuem e como é que isso funciona de forma harmônica. Lembre-se que o conceito de tradicional é um conceito que perpassa pelo menos 3, 4 séculos. E nesses 3, 4 séculos houve muitas mudanças, houve revoluções no mundo, houve transformações na sociedade, houve mudanças na consciência humana. Então houve uma modificação em vários posicionamentos das chamadas grandes religiões, cristianismo, nas duas vertentes mais conhecidas, o protestantismo evangélico e o catolicismo, no judaísmo e no islamismo, né? O islamismo é o que permaneceu um pouco mais
fiel, né? Que sofreu menos variação. O judaísmo passou por várias variações, sofreu influência de algumas tendências liberais e houve modificações, né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, hoje dificilmente no judaísmo se segue literalmente aquele mandamento: a mulher que for pega em flagrante adultério, ela tem que ser levada para a rua e apedrejada até a morte. Ela e o homem que foi pego com ela. Por quê? Porque historicamente isso veio se modificando lá de trás. Na época de Jesus, por exemplo, aquela mulher não foi morta, mas era para ser morta. A lei diz que se for pega, tem que mandar pedra. E aí já é uma modificação. Já é uma eles vão apedrejar só a mulher ali, né? Já é uma modificação porque está ausente, exige a ausência do homem, da figura que participava do mesmo, da mesma transgressão do que ela, né? Mas posteriormente o Talmud veio e deu uma outra interpretação, de uma certa forma, para amenizar essa coisa essa impressão, eu diria, esse choque da letra fria da lei, né? Matar quem foi pego em franco adultério. Não, mas calma aí, a gente tem que estudar melhor isso aí, ver as condições. Então, os rabinos que foram desenvolvendo o Talmud foi reinterpretando Moisés e tentando dar sentidos novos para a lei. E hoje, quando se fala de protestantismo, nós temos uma infinidade de possibilidades hermenêuticas para se dar sentido ao casamento, à família e etc, né? Mas o mais importante é que eu fico às vezes um pouco preocupado, às vezes, porque eu não vejo esse tema sempre, eu não estou procurando ele sempre, mas quando eu procuro, ou quando eu vejo um programa na televisão não, porque eu não assisto, mas aquele programa Brasil Paralelo, né? Na época eu tive curiosidade de ver Brasil Paralelo, havia um tema, né? Eles escancararam o tema sobre família. Eu achei uma certa ousadia, não sei se ousadia no bom ou no mau sentido, mas o fato é que eram alguns jornalistas fazendo perguntas e algumas personalidades masculinas dando a resposta. Faltou mulher lá também, né, para falar sobre o casamento. E sempre quando ia falar do casamento não, da família, sempre quando ia falar da família, se falava da relação pai e filho. Porque ainda valorizando aquela concepção do pai como provedor, que já não existe mais. Boa parte da sociedade contemporânea, o pai não é o único que traz o alimento, traz o provento, traz a provisão para casa. Então a esposa ela está participando do mercado, ela está indo atrás de meios para também suprir necessidades dessa família chamada família tradicional. Então nós não temos aquela coisa do pai que chega, sai, trabalha 8, 9 horas, depois chega em casa e vai brincar de bola com seu filho. Isso é bonito, hein? Isso vai ajudar o menino lá na frente, hein? Ele vai crescer sadio, porque afinal de contas, o pai brinca de bola com ele. Então eu achei inconsistente as colocações que foram colocadas lá. E existe uma rixa entre a esquerda e a direita no Brasil, a direita tentando valorizar sobremaneira o conceito de família, mas esquece que por trás do conceito de família existe o conceito base do matrimônio. Não haveria família sem matrimônio. Tudo começa no matrimônio. Acho que eu lembro do senhor comentar, a gente conversando outro dia, se a família é a base da sociedade, o matrimônio é a base da família. Exatamente. Então a gente está conversando só sobre o intermediário, não Exatamente. sobre
Aí, Fundamental. sim, aí a gente hoje fala da família tradicional, portanto nós estamos falando de um modelo. É um modelo que sugere, eu diria, um apego de parte da sociedade, mesmo que seja a maioria, ao conceito de uma família estáveis, com papéis definidos, com funções definidas, que tem uma certa aceitação por parte da sociedade, sobretudo a sociedade que se deixou ser tocada menos pelas transformações que estão ocorrendo no mundo ocidental desde o século XVIII. Veja bem, o nosso tema aqui não é a família. O nosso tema é o matrimônio. Eu vou falar do matrimônio e o que me guiará nessas reflexões, e serão várias, talvez mais de 10 reflexões, mais de 10 episódios, talvez muito mais do que isso. E eu quero que vocês nos ajudem a divulgar estes episódios, porque eu acho que ele será muito importante para muitas pessoas desse país, sobretudo as pessoas que frequentam a religião, estão casadas e vivem uma crise que nem mesmo a vivência na igreja não consegue mais promover a redenção para a relação desses casais. Então é uma coisa muito complicada, existem pontos e nós nesse tema, né, que a gente vai ter que ter um certo cuidado, uma certa prudência em tocar, mas nós teremos que falar sobre questões complicadas e nós não podemos também pensar que, por serem muito complicadas, é melhor evitá-las, né? Por exemplo, a questão da sexualidade é um tema relevante. Nós temos que trazer esse tema para cá. Como é que é compreendida a sexualidade no mundo religioso? Havia certos jargões que vêm lá da Reforma, né? Vamos falar da Reforma. Vamos colocar isso em Paulo. Aí depois a gente volta no Paulo para fazer uma leitura da Reforma à luz de Paulo, uma leitura do modelo de casamento que nós temos hoje, a leitura de Paulo, porque Paulo foi o que mais falou sobre casamento. Jesus também fala sobre casamento, mas em construções muito econômicas do ponto de vista redacional. Então, não é fácil tirar certas conclusões sempre quando Jesus fala sobre o casamento na abordagem dos evangelistas. Paulo esclarece mais, né? Pois bem... Só antes do senhor continuar, pontuar só para deixar claro, porque logo no título do episódio, né, num tema, o senhor está situando o problema dentro de um contexto de pluralidade. Uhum. Então, vamos definir bem claro, quando a gente fala de matrimônio aqui, do que a gente está falando. A gente está falando do matrimônio monogâmico heterossexual. Essa é a perspectiva tratada, porque a gente está tratando à luz da fé cristã, que é uma perspectiva, em certo sentido, ligada a uma tradição, a uma forma de ver específica, né? Sim. Então nós vamos falar, esse é um assunto que merece um cuidado, né? Porque quando nós falamos de casamento, nós temos duas formas de monogamias circulando na sociedade ocidental. Temos uma modalidade que é religiosa e temos uma modalidade que não é religiosa. Então nós temos aqueles casais que são monogâmicos, mas não frequentam religião. Portanto, são orientados por valores diferentes de casais que são monogâmicos e que frequentam religião. Portanto, nós temos duas versões de monogamia. Nós não temos uma versão de monogamia que é idêntica à outra. Não há uma fusão de versões aqui. Portanto, nós temos uma que sofreu a influência da secularização e a outra que não sofreu, né?
Então, dito isto, eu diria que eu preciso explicar melhor o que eu quis sugerir com esse título, né? É uma crise de natureza afetivo-moral. E aqui nós temos que dissociar essas duas variáveis. A primeira se trata de uma crise de natureza afetiva, e afetiva tem um amplo espectro. É afetivo no sentido de aproximar de forma tolerante casal, ele, dela, o marido da mulher, para tentar pensar a relação não à luz de uma pressão que vem de uma sociedade que privilegia mais determinados pontos, voltados sobretudo para a área da sexualidade. Né? Eu me lembro daquele cantor muito famoso. Ele é famoso na década lá de 70, Timóteo, como é o nome dele? Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo. Ele diz, olha, quando não haver mais tesão entre os casais, o casamento acabou. Ele participou de uma roda, né, de discussão sobre o tema, e ele fez essa afirmação de forma, eu diria, ignorante. Foi ignorância da parte dele. Ignorância não no sentido de que ele foi estúpido, faltou informação, faltou sutileza, faltou sensibilidade hermenêutica para entender que é muito mais complicado, porque a supressão do desejo que de alguma forma apimenta a vida sexual de um casal, necessariamente não define a qualidade da relação do casamento em si. Tem pessoas que conseguem conviver com um baixo teor de relação sexual, e são pessoas que conseguem levar o casamento relativamente bem. E existem pessoas que têm uma alta frequência de práticas sexuais no matrimônio e que, na verdade, isso tudo é para tentar segurar um casamento que está o tempo todo em conflito. E aí o conflito, na verdade, é de natureza moral, mas também de natureza hermenêutica, num certo sentido, ética também. Porque o marido e a mulher, quando eles se unem, nós nos impingir essa ideia de que eles se tornam uma só carne, portanto, eles passam a ver a vida, compartilhar uma visão de mundo comum. Isso não é verdade. Na prática não funciona assim. Na prática, o marido não pensa exatamente como a mulher, na prática, a mulher não pensa como o marido. Existem divisões que, num certo sentido, provocam, inclusive, alienação afetiva de um em relação ao outro. Na teoria do sistema de estruturação de crença, da Exatamente. o senhor fala, o encontro entre os interagentes é sempre uma espécie de choque de mundos. Choque de mundos, exatamente. Então, o João é educado numa família mais liberal e a Maria é educada numa família mais conservadora. O João é mais aberto em relação a determinadas práticas, temas e assuntos, e a Maria não, é o oposto. Mas eles querem se casar, e aí eles vão se casar e se casam. Depois essas diferenças vão começar a aparecer, surgir como problemas com um potencial baixo de destruição do afeto na relação. Baixo potencial. Mas esse potencial que começa baixo vai aumentando. Por quê? Porque o nível de tolerância entre eles vai diminuindo. E à medida que o nível de tolerância vai diminuindo, mesmo aqueles assuntos mais banais, onde uma pequena divergência vai ter um poder de produzir um cataclisma na relação dos dois. E esse evento, choque, com o tempo vai anestesiar o chamado
interesse ou a libido, capital libidinoso de um pelo outro. Aí a frequência na cama, na relação sexual, vai começar a ficar menor, a ficar menor, a ficar menor, até a ponto de alguns dizer, nós não somos mais marido e mulher, somos irmãos. Note bem, quando chega a esse ponto, os casais teriam que ter a coragem, os casais, os dois, eles teriam que ter a coragem de perguntar como a relação chegou a esse ponto. Tinham que ter coragem. E aí, junto com a coragem, a humildade. Para ouvir o que o outro tem a dizer e para ser ouvido também pelo outro. Mas isso, via de regra, não acontece. Por quê? Porque o nível de tolerância está muito baixo. Aí eu tenho algumas perguntas aí. Pode falar. Bom, eu sou uma pessoa privilegiada por estar aqui hoje. Esses meus amigos, né, que estudaram sobre esse tema. Como o Timóteo falou, eu tenho a formação em História, mas assim, eu quero fazer perguntas aqui, ignorando essa questão da História, né, até mesmo porque eu tenho uma baixa consideração pela disciplina de História, apesar de ter feito a disciplina, né. Quero focar mais assim, em aspectos que eu vi, que eu convivi, porque eu sou casado há muitos anos, né? Todos nós aqui somos, quase todos nós somos casados há muitos anos, né? E tem amigos, ou seja, você vê isso, né? Tive vivência dentro de igreja evangélica, então você vê certas coisas acontecendo. E esse ponto que o senhor está tocando agora, né? Ou seja, essa questão de um distanciamento afetivo no casamento, eu acho que ele é, pelo menos na minha visão, ele é mais comum do que se pensa, né? A gente vê uma fotografia na internet, né, de casais, ou até no nosso relacionamento na igreja, você vê pessoas, mas você não sabe o que é, como que é realmente a vida das pessoas. Só você passar um pouco mais de tempo, você vê que os casamentos estão muito mais quebrados do que se mostra e do que se apresenta, né, frente às pessoas, frente às câmeras, né? E aí o que acontece? Aí me surge a pergunta, igual eu estava falando, acontece um distanciamento afetivo. Eu estou entendendo que afeto é alguma coisa que vai promover a união, a aproximação. Ou seja, se eu tenho afeto por alguém, eu quero estar junto daquela pessoa com muita frequência. No caso de um marido e mulher, se eu tenho afeto, eu penso que isso vai terminar lá na cama, né? Ou seja, vai ser culmina lá, termina lá, né? Ou seja, porque você tem afeto, você quer estar junto e vai acontecer isso. Se esse afeto, por essas situações da vida, né, se quebra, se ele deixa de existir, a gente tem um casamento disfuncional, um casamento que não funciona. Você não vai ter afeto, você não vai ter relações maritais, né? Então você vai ter um distanciamento. E qualquer coisinha começa a ser um motivo de briga, de intriga, né? É um copo que foi colocado num lugar que não deveria, né? Aí um já está brigando com o outro. Mas o que acontece? Parece que, principalmente no meio evangélico, esses casamentos não quebram. Não quebram, que eu digo, não há uma separação, não há um divórcio, né? Aí a pergunta é, que mal é esse, né, que faz com que um casamento que quebrou, que perdeu a sua função, dois cônjuges permaneçam juntos? Às vezes um quer sair, mas não tem coragem de sair, falta alguma coisa. Então que mal é esse que segura? Sair ou fazer o que o professor estava dizendo, né? Colocar em perspectiva. O conceito de mal é o que você quer usar mesmo ou tem um outro? Eu acho que, sei lá, que coisa ruim é essa, né, que segura, né? O mal no sentido de ruim mesmo, né, de uma coisa péssima, alguma coisa que segura, né? Eu entendo que deve haver muitos motivos, mas assim, em termos gerais, o que o senhor pode falar sobre isso que eu estou comentando? Só uma consideração rápida, porque a gente falou de afeto, o senhor falou de afeto, o Laércio falou de afeto. A gente não está entendendo afeto como eu vou explicar isso aí. Eu vou explicar. Uma construção, sim. Laércio, eu acho que existe um motivo. O que você chama de mal, eu diria, é um motivo oculto que dá sustentabilidade, eu diria, aparente. Uma sustentabilidade aparente. Eu não frequento mais Facebook, mas quando eu frequentava, o que eu mais me impressionava eram as fotos tiradas por casais. Quanto mais romântico eles apresentavam na foto, mais eu me perguntava sobre a verdade daquela foto.
A religião, ela trabalha de uma forma equivocada com o conceito de permanência na relação. Aquela ideia de aliança como sendo algo inquebrável, né? Aquela relação que não pode ser destruída nem pelo tempo e nem pelo espaço. Portanto, ela transcende os problemas que estão situados em um determinado tempo e espaço, e aí a gente coloca circunstâncias de vida, conflitos e etc, e etc. A gente coloca tudo dentro dessas duas variáveis. Então, o casamento, ele precisa ser, a ideia é quase de imortal, eterno. A gente não entende o conceito de imortal, é inapropriado usar o conceito de imortalidade ou imortalizado por casamento, também é inapropriado usar o conceito de eterno por casamento. Por quê? O conceito de eterno pressupõe a ausência da compreensão cronológica do movimento que se dá dentro da vida, da história. Nós aprendemos a desenvolver dois etos. Um que funciona, dois etos não. Vou usar de forma mais provocativa, né? Duas capas, dois papéis, como se fossem dois atores, dois papéis. O papel que funciona dentro do espaço sagrado e o papel que funciona dentro do espaço não sagrado, o profano. Então, dentro do espaço sagrado nós temos regras. Regras que funcionam, são rígidas e não mudam, são imutáveis. E, portanto, quando a gente fala de uma comunidade de fé, uma religião, uma igreja, nós estamos falando que a igreja é tradicional, mas necessariamente todas as pessoas que frequentam ela não são tradicionais. Não seguem a rigor as mesmas leis e os mesmos valores. Já relativizaram, mas para conviver dentro daquele espaço, para sobreviver dentro daquele espaço, tem que haver uma adaptação. Um fingimento. Uma adequação. Você pode dizer que há um fingimento. É uma atuação não autêntica, com reserva do conceito autêntico. Mas é como se dentro desse espaço a gente tivesse que mostrar predicados morais que nós não os valorizamos quando nós estamos dentro da nossa forma profana de viver. Né? Então, esses dois modos de vida, né? Lembra um pouquinho o Messias Eliade, né? O modo profano e o modo sagrado de ser. Então nós vivemos dentro dessas duas. Eu acho que a igreja mantém, por uma certa cobrança que é uma cobrança velada, ela cobra uma tolerância que não existe dos casais. Isso é que sangra um pouco o casamento. Porque o apóstolo Paulo trabalha com um pressuposto diferente. Diz que quando o casamento se transforma campo de guerra o tempo todo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus é Deus de paz. Deus não é um Deus de guerra. Se o casamento de vocês se tornar mina e campo de guerra, então é melhor que vocês conversem e um se retire, cada um vai para o seu caminho. É a sugestão que o apóstolo Paulo dá. E é o apóstolo que está dando essa sugestão. Não sou eu. Porque se confunde muito tolerância, paciência com tibieza, frouxidão. Eu não estou casado até hoje com a minha esposa por frouxidão. Eu estou com ela até hoje porque eu amo a minha esposa. E eu não consigo pensar a vida sem a presença dela comigo. Eu sei que não vai ser para sempre. Em algum momento, isso tudo vai deixar de existir. Eu não estarei mais aqui, ela não estará mais aqui. Então eu quero aproveitar enquanto eu posso estar aqui com ela. Já que existe uma forma que foi criada para estabelecer uma relação mais próxima,
para a gente ver com mais frequência no cotidiano. Quer dizer, a casa é isso, né? A casa é onde a gente está mais próximo um do outro. Eu chego lá, a gente está próximo do outro. Fica à vontade, conversa à vontade, e etc, etc. Então, o casamento proporciona isso. Mas veja bem, a base é o afeto. Se tira o afeto, ou se tira o capital afetivo, é que o capital afetivo, vamos entender ele em 2 ou 3 possibilidades. Primeiro, na perspectiva do afeto filia, onde se tem admiração, que se perde logo que se casa, porque os namorados, eles admiram um ao outro. Os namorados. Agora, trazer a admiração que sua esposa tinha por você quando você era namorado dela, e que você tinha por ela, não pode e não tem como sobreviver no casamento. Por quê? Porque se modifica uma configuração. Não só a configuração moral, porque vocês passam a se perceber de forma como vocês não se percebiam, porque, é óbvio que a mudança teria que chegar, porque agora vocês se viam de longe, à distância, sem a obrigação de ir para o supermercado, sem a obrigação para se discutir a contabilidade, as entradas e as saídas da grana todo mês. Quer dizer, não havia essa pressão, esse estresse, não havia o problema a dificuldade de se comunicar, de comunicar certas coisas do casamento, porque uma vez ela te falou isso e você não gostou, foi relativamente ríspido, ela resolveu não mais falar, e aí a gente vai criando um distanciamento, e esse distanciamento, que a princípio é de natureza subjetiva, psicológica, ele vai criando um certo entrave, vai produzindo repetições de reações, vai contingenciando lógicas de interação e vai produzindo, então, um esfriamento progressivo do capital afetivo. E, portanto, apaga-se a admiração. Apaga-se a admiração. Uma coisa é o marido quando era namorado, outra coisa é ele enquanto marido. Uma coisa era a minha esposa enquanto namorada, outra coisa é a minha esposa enquanto esposa. Isso muda, só que a gente quer romancizar uma versão de matrimônio em que não pode haver essa transmutação, essa mudança. A gente é romântico, a gente acredita que não pode acreditar. A gente tem que obedecer que cada fase ela traz mudanças, ela traz transformações, obrigatoriamente. A gente tem que parar de ser menino. Tem que aceitar as mudanças que cada fase traz. E lidar com essas mudanças. Aproveitá-las. Não rejeitá-las e demonizá-las a princípio. A coesão da igreja produz essa sensação de que nós temos, é obrigação, permanecer no casamento. Ora, casamento que se funda a partir desse senso de obrigação é um casamento que não se sustenta mais. É insustentável. É um casamento de mentirinha. Obrigação não, tem que ter afeto. Afeto é uma coisa que não produz senso de obrigação, mas senso de querer. Eu quero estar. Eu não sou obrigado. Eu quero estar. Eu quero estar com ela. Eu quero estar com ele. Eu não sou obrigado a estar com ela e nem ela é obrigada a estar com ele. Isso é a primeira, eu diria, modelação ou modulação que se tem quando se está falando de capital afetivo. Ele varia por essa direção. Primeiro, a filia. Só que aí, nesse caso, o capital afetivo tem que ser posto no seu devido lugar. Capital afetivo, na época em que esse casal não vivia sob as obrigações e a legalidade de uma relação que se formalizou, que é o casamento. Uma pergunta nesse tema aí. Você falou eu te respondi? Aham, sim. A mão invisível aí é aquela cobrança velada. Uhum. A igreja ela cuida para que os casais permaneçam obrigatoriamente no casamento, porque ela tem que vender esse retrato para as pessoas de fora.
Porque quando ela vende esse retrato, ela continua vendendo o produto, ela continua chamando pessoas para ela. E as pessoas continuam vendo. E as pessoas se sentem na obrigação de mostrar essa foto porque ela quer fazer parte daquilo ali. Sim. Né? Eu conheci um pastor que uma vez numa conversa informal, ele não estava bem com a esposa e ele contou para mim que ele é o seguinte, que ele orava pedindo para Deus levar, né, a esposa dele para um lugar melhor, ou seja, ele queria que ela morresse para ele poder ficar livre, para ele poder casar com outra. Né? Então o que acontece? Essa questão que a gente está falando, ele se sentia nessa obrigatoriedade, ele não tinha disposição de sair do casamento, né, por qualquer que seja o motivo, alegar um motivo, porque ele queria manter essa fotografia aí viva. Não, eu faço parte da igreja, eu sou pastor, ela também faz parte da igreja, então a gente não pode divorciar, porque isso aí existe um contrato que tem que dizer que a gente casou, vamos ficar aqui para sempre. Então, mas é o seguinte, mas tem uma abertura lá no contrato, se um dos dois morrer, como eu não quero morrer, melhor ela morrer, porque eu continuo a vida, né? Depois ele se separou e casou diversas vezes, acho que pelo menos umas 4 vezes depois, né? Então, é sobre isso aí que você está falando, né? Essa questão. Mas não atinge só a figura do pastor, né? Atinge a figura do membro simples também, né? Eu sei que, para quem está revendo o Laércio agora, né? Com a gente aqui, o Laércio é espontâneo. O Laércio, ele é assim, ele é uma pessoa que fala, ele não é estudioso da linguagem, das comunicações mais civilizadas acerca desse tema. Então, eu quero que vocês entendam que o Laércio, ele vem aqui como uma pessoa completamente parecida com você que está nos vendo, tá? É como você. Então tem muitas dúvidas sobre o matrimônio, mas tem medo de falar. Dentro da igreja é proibido falar. O tema do matrimônio foi proibido falar. E quando um casal chega com muito problema e vai para o gabinete do pastor, o pastor fala assim, vamos silenciar isso aí. Senão isso pode gerar problema na igreja. E aí, para a igreja não sofrer, o casal tem que se sacrificar. Se manter relativamente cordeirinhos. Quando, na verdade, existe ali uma relação de lobo com lobo, né? Ou lobo com loba, né? Pois bem, vamos avançar. Eu fiz uma pergunta aqui. O tema, então, é de natureza, a crise é de natureza afetiva. E aí eu falei sobre admiração, que é uma nuance, é uma versão, é uma projeção de uma forma de amar, onde eu admiro, isso expressa um afeto meu em relação ao admirado, ou admirada, mas é também desejo. E nesse caso, quando nós estamos namorando, lá atrás, a gente tem essas duas formas. A forma do desejo, do eros, e a forma da filia. Então são 2 modos de operar do afeto. Admiração romântica, você vê tudo com um olhar romântico. E, ao mesmo tempo, o desejo. Isso tudo está presente de forma muito concentrada no casamento, ou na época do namoro. Só que quando há uma transposição de circunstâncias que traz consigo novas obrigações e etc, etc, então isso tudo tem que mudar. Veja bem, antigamente, quando a gente tinha lá, a agenda do namoro é uma agenda diferente da agenda de casado. A agenda do namoro, você cria circunstância, briga pelo tempo para estar com ela. No casamento, geralmente é a sobra que a gente dá. Vê a agenda, depois que a gente fizer tudo, a gente fica um tempo junto. É assim que funciona. Não, nós planejamos. Não. Você planeja com a sobra. Seja honesto. Ou não? Ou eu estou inventando? É assim ou não é, professor? A gente planeja e a gente agenda, mas com a sobra, sempre com a sobra. Primeiro é o trabalho, depois vem as obrigações com a filha, e etc. Depois a gente encaixa a esposa. Aí vem a direita e fala assim, olha, nós valorizamos muito a família. Quanto tempo você passa ao lado
da sua esposa. Quando se valoriza a família sem valorizar a esposa, significa dizer que eu estou mentindo e considerando que quem está me ouvindo é um débil mental, é um idiota, é um perfeito idiota, que não vai analisar criticamente aquilo que está ouvindo. Pode falar, professor. Há uma contradição flagrante no discurso da direita sobre a família, porque a direita consome a interpretação que nós herdamos da ética protestante de que a vida é para o trabalho, não é? Então, a maior parte da agenda cotidiana é dedicada à atividade profissional, à necessidade de adquirir habilidade, de ser competitivo, né, de ser produtivo, de ter ascensão profissional. Então, a maior parte do tempo não é direcionada para o desenvolvimento de interações que não são instrumentais, não é? Para o desenvolvimento do capital afetivo na relação entre o marido e a esposa. Então, veja só como é contraditório, não é? À medida que se fala que se valoriza a família, nós temos, não é família, mas pensando aqui o matrimônio, existe uma contradição flagrante no discurso da direita à medida que se diz que se valoriza uma concepção tradicional de vida, não é? Núcleo afetivo, mas ao mesmo tempo se defende a existência de uma vida para o trabalho. Vida para o trabalho significa alienação interafetiva, não é? E também alienação erótica, né? E erótica também, exatamente. No matrimônio é uma alienação erótica. Sim. Por quê? Porque você racionaliza o tempo da cama. É o tempo da sobra. É o tempo da sobra. Não pode ir muito tempo. E é uma sobra muito pequena, por sinal, né? Para muitos é 5 minutos, é 4 minutos e meio, é 10 minutos, é 20. Deixa eu fazer uma pergunta aí nesse tema. Voltando à questão lá que você falou do Agnaldo Timóteo. Um casamento sobrevive sem sexo? Não. Impossível. Por quê? Porque o sexo é a base do matrimônio. O sexo é a base do matrimônio. E a gente pode E só concluir... porque o sexo é a base do matrimônio, existe então o imperativo promessa. Crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí nós não podemos inverter. O problema é que nós colocamos os filhos como o ideal do casamento. E não é. Primeiro é eu e ela. É o esposo, é o marido e a esposa. Eu acho que deveria ser proibido ter filho antes de 3 anos. Antes deles se curtirem, se amarem, se desejarem, se degustarem, o máximo possível durante esse período de 3 anos. Depois pensa em ter filho, em formar a família. Porque a família vai complexificar essas lógicas de interação marido e esposa. Vai complexificar. E, via de regra, o que vai acontecer é que a atenção dela vai passar para a criança. E a atenção do pai também vai passar para a criança. Por quê? Porque a gente tem uma facilidade imensa de amar quem nos ama, quem demonstra amor. E, no certo sentido, as crianças, elas aprendem e nos conquistam desde cedo porque elas demonstram afeto intenso, que gera essa sensação de que elas dependem integralmente da gente. E isso acaba produzindo uma resposta afetiva nossa, uma atenção afetiva nossa, muito maior para ela do que para a esposa, do que para o marido. E aí o distanciamento entre o marido e a esposa começa exatamente aí. Exatamente aí.
Nós vamos falar sobre isso. Nós temos 10 podcasts para falar sobre esse tema. Tudo isso vai ser falado. Vamos fazer uma comparação entre o moderno e o antigo. Por que o modelo antigo era um modelo que proporcionava a preservação do capital, tanto afetivo quanto do capital erótico, entre os casais. E hoje isso está mais complicado. Tá. Agora eu vou fazer a pergunta inversa. A gente pode pressupor que um casamento que os cônjuges têm muita prática sexual, ou seja, tem muito sexo no casamento, é um casamento saudável? Bem, eu já falei, eu já dei uma resposta agora há pouco, mais ou menos por essa direção. Eu acho o seguinte: existe conflito entre pessoas, a gente precisa separar o conflito que faz parte da relação entre uma pessoa e outra pessoa, entre a pessoa do marido e a pessoa da esposa. Existe, está lá, é dado. Não tem como modificar isso aí. Mas existe um grau de testosterona que é muito grande nela e nele também muito grande. E em algum momento, um flashzinho, etc., alguma coisa vai provocar uma aproximação de ambos por esse viés. E aí eles vão ter a prática, vão ter a experiência com esse modus operandi do afeto, né? Que é o modo erótico, né? E aí isso necessariamente não vai produzir uma desmemoração ou um apagão em ambos, a ponto de que eles, depois daquela experiência de relação sexual, vão esquecer dos problemas que existem. A gente está falando de um quebra-cabeças que é complexo. Sim. Porque o eros, né, o erótico, o sexual, é fundamental, é uma base. É o que diferencia a relação de dois amigos, por exemplo. E, ao mesmo tempo, o afeto. As pessoas podem ter relação sexual sem terem afeto uma pela outra. E podem fazer isso de forma mecânica. Um homem pode fazer isso com uma prostituta. Exatamente. Ou com uma pessoa que ele não conhece direito. Né? Como é hoje comum acontecer, que são os encontros casuais. Sim. Né? Então, no casamento, a gente está falando de uma conjugação das duas coisas. O afeto... Porque os dois, eu estava vendo um artigo, acho que é da PUC, do Rio Grande do Sul, de 2019, que fala de fatores relacionados a casamento de longa duração, não é? O sexo está lá, ele é valorizado. Mas em algum momento eles ouviram, como eles estão falando de longa duração, eles ouviram mais pessoas que já estão caminhando para uma idade um pouco mais avançada. Vai chegar um momento que o ímpeto sexual vai ficar no mínimo menor, não é? E aí, nesse momento, alguma coisa teve que ser construída para eles se sentirem satisfeitos no casamento, mesmo com essa demanda menor, o afeto. Mas lá atrás alguma coisa aconteceu. Então é um quebra-cabeças onde essas duas peças, cada uma tem um lugar importante. É isso que a gente está considerando aqui. Não pode faltar nenhum dos dois. É mais complexo. Eu estou iniciando uma conversa, mas é muito mais complexo, é muito mais... difícil de se entender a relação no casamento. Por quê? Veja bem, nós falamos primeiro da crise afetiva. Vamos passar agora para um outro aspecto, o último aspecto afetivo, que parece que o Novo Testamento não cobra da mulher, só do marido. Quando Paulo usa a expressão amai a vossa mulher, ele usa o termo grego ágape, ou a palavra que deriva do ágape. Como Cristo. Né? E é só para ele. Porque, dado a construção que se tinha, o judeu pela versão rabínica, a força estava no homem, portanto, era dele que se cobrava o maior sacrifício. É que eu ia falar que essa o exército era formado por homens e não por mulheres. O exército romano. Paulo está falando para comunidades helênicas, que entendem muito bem essa linguagem.
Tanto é que logo depois que ele fala sobre matrimônio, família, filhos, etc., ele vem, capítulo 6 em Efésios, falando sobre o quê? A guerra. A guerra que existe entre nós e os principados, que estão nas regiões metafísicas, né? Situados lá. Numa região que nós não temos acesso através dessa percepção materialista que nós temos, né? Veja bem, Paulo diz: ame a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E lá, mais embaixo, Paulo diz uma coisa que é mais complicada um pouquinho. Diz: assim como você cuida do seu corpo. Portanto, essa preocupação só é uma preocupação real quando eu consigo me amar de forma clara, saber exatamente quais são os meus limites e as minhas necessidades, do que eu preciso. Eu consigo me cuidar quando eu consigo dar respostas claras a essas perguntas. Então Paulo diz: então dessa mesma forma, aplique essa mesma lógica e cuide da sua esposa da mesma forma. E aí, esse cuidar do próprio corpo é uma forma sutil de Paulo dizer que existe um certo grau de hedonismo na prática de cuidar do corpo, porque corpo é lugar de sensação. Então, quando você está cuidando de um machucado, você está evitando que a dor predomine no lugar que você se machucou. Existe um dito aí entre o pessoal da área médica que quando você sente uma pontada no rumo do coração, se você fizer uma massagem exatamente na hora que está doendo, essa massagem vai produzir um efeito analgésico. Então vai tirar a dor. Veja bem como é que o toque, o cuidado com o corpo tem um efeito hedônico. Tirar a dor. Qual é o ideal da cultura hedônica? Viver sem dor, viver sem sofrimento. Esse é o princípio base da filosofia do hedonismo, da cultura hedônica. Então Paulo pega algo semelhante a isso e traz para dentro da configuração da relação mulher e homem. E diz: macho, a expressão andros no grego, macho, o que tem força. Produz esse efeito hedônico na sua relação estabelecida com ela. Então, não permita que ela sofra de forma desnecessária. Mas não faz a mesma sugestão para ela. Porque ela, dentro do mundo grego, dentro do mundo judaico, é considerada parte frágil da relação. E um dos apóstolos, dos escritores do Novo Testamento, chega a citar isso aí, como parte frágil a mulher. Hoje as feministas não aceitariam isso. Ou aceitariam? Então, que negócio é esse de parte frágil? Que papo viado é esse? O fato, então, que nós estamos vendo a crise de natureza afetiva hoje, porque falta a admiração e o romantismo. Qual é o segundo que a gente falou? O erotismo. E falta da parte dos homens eu diria, essa coragem de preservar a esposa do sofrimento, assim como ele tenta se preservar a si mesmo. Acho que isso ficou bem explicado, né? Como Agora, Cristo amou a igreja, ele se entrega, ele está disposto a sofrer o prejuízo e o sacrifício para preservá-la. Sim, para preservar o sofrimento dela. Esse é o sentido. Sofrimento dela. Veja bem, a outra crise é moral, que pressupõe o quê? Responsabilidades assumidas pelo casal. Então, dentro das comunidades helênicas, havia ainda uma pergunta: quem educa? Como é que a mulher tem que atuar
dentro do casamento. E o homem, qual é o papel? Para com a esposa, para com os filhos. Deve ser da mesma forma como se pratica no judaísmo, ou se praticava no judaísmo. Temos que apelar para as tradições judaicas? Paulo diz não. Portanto, Paulo dá sugestões. Ele não apela para a lei de Moisés, para falar sobre relação familiar ou relação macho e fêmea. Então, essas três crises, seguida da crise moral, e que nós vamos tocar isso mais adiante, mostra que o casamento hoje, ou o matrimônio hoje, se tornou o calo da família. Se tornou o calcanhar de Aquiles da família. Se não consertar um matrimônio, esse discursozinho de que nós valorizamos família é mentiroso. É um discurso mentiroso. Não vem falar que valoriza a família. O que é a família? A minha esposa e meus filhos. Não. Chega um momento que tanto ele quanto ela passam a valorizar muito mais a sobrevivência dos filhos, caso o matrimônio acabe, do que o próprio matrimônio. E, portanto, a ideia da família é frágil. Muitas vezes, eu tenho visto desses políticos que falam que valorizam a família, tenho ouvido falar que eles estão divorciados. Se divorciaram da esposa. Agora estão com outra. Eu parei. Não, mas nós formamos uma outra família. É que ele gosta tanto de família que ele fica separando e casando para fazer outra. Não, isso é brincadeira. Mesmo quando a gente não considera uma separação, a gente não pode esquecer de uma coisa óbvia. Uma coisa que o senso comum percebe, que tem o auge da preocupação com os filhos, mas ali adiante volta a ser dois. Os filhos vão se distanciar em algum momento. O problema é que quando isso acontecer, eles vão estar tão distantes um do outro que dificilmente eles vão conseguir recuperar o tempo perdido. Eles não vão conseguir recuperar. Professor, só uma pergunta, né? O senhor respondeu que a base, o mais importante do casamento é o sexo. O senhor tratou disso, mas, como eu estava falando um pouco antes, tem um quebra-cabeças que é mais complexo do que eu tinha pensado, inclusive. Não é? Afinal de contas, a gente entendeu que não é só o sexo. O que é, de fato, a base do casamento? Então, o que mais que a gente tem que pensar aí? A saúde moral da relação. Saúde moral da relação, porque é uma interação que pressupõe interação de pessoas, de mundos, que sobrevivem de elogios. O que a gente chama de crítica hoje, dificilmente a esposa ou o marido conseguiria receber crítica o tempo todo dia, o ano inteiro, por 10 anos. A relação quebraria muito antes disso. Se não quebrasse, aconteceria como acontece com muitos, que o Larry chamou a atenção. Eles vão ficar como se fosse verdadeiro, mas não é verdadeiro. É um casamento de mentirinha. Né? Então, essa coisa da crítica, ela tem uma carga explosiva. Cada crítica feita, dependendo do contexto, do lugar e do modo, ela quebra, ela destrói uma parte do capital afetivo. E quando isso se repete, o contingenciamento é isso, é a repetição de lógicas de interação, isso vai produzir a alienação interafetiva, que o professor Cláudio falou. Então, é uma questão de saúde moral. O casamento tem que ser... São pessoas precisando... tendo que entender que eles estão lidando com pessoas. O marido não vira coisa no casamento. E nem a esposa vira coisa no casamento. São pessoas. Se eu estiver me adiantando, o senhor me manda esperar um pouquinho, né? Mas
quando o senhor fala do contingenciamento, isso sempre me lembra da importância, né, e do valor do afeto, porque é ele que dá a porta de saída desse processo, desse vício de repetir uma interação desprovida de significado, né, afetivo. Então, se o outro tem uma importância, o senhor falou da sua esposa, eu não estou com ela porque eu sou obrigado. Eu não consigo imaginar a vida sem ela, ou seja, ela é insubstituível. Ela tem um valor simbólico, né, igual está no texto lá, um valor simbólico, moral tal, que a torna insubstituível. Então, isso me faz ter algum tipo de criatividade para mudar, para enxergar alguma maneira de quebrar o ciclo de repetição. Então, a saúde moral da relação acaba dependendo também do afeto. E do que depende essa saúde moral? Veja bem, aqui nós vamos entrar numa coisa meio complicada. O Rubem Alves usou um conceito na tese de doutorado dele. O Cláudio se lembra disso. É uma das primeiras conversas que eu tive com o Cláudio acerca da tese de doutorado. Quando eu falei da tese de doutorado do Rubem Alves para o Cláudio, um conceito assim, ele usa o conceito de consciência reflexa e de consciência reflexiva. Consciência reflexa, ela se expressa através de um comportamento que vai se reproduzindo, mais ou menos naquela perspectiva do Matrix. Você vai reproduzindo um modo de operar. O Smith é o modo de operar que vai ser reproduzido. Portanto, ele vai contagiando outros e os outros vão imitando ele e vão se tornando como ele. Consciência reflexa é isso. É você reproduzir sem refletir comportamentos que são assimilados, percebidos no outro, né? A consciência reflexiva é um conceito fraco do Rubem Alves, baseado no Nietzsche, e acho que a expressão consciência ponderativa cairia melhor. Por quê? Porque, via de regra, o cotidiano do esposo e da esposa é um cotidiano vago, é um cotidiano vácuo, é um cotidiano vazio. Via de regra, os casais não pensam o que eles fizeram, falaram, cada dia que passa, cada dia que vivem juntos. Às vezes ele fala coisas que afetam negativamente ela, mas ela não reage, mas pensa sobre aquilo. E aquilo ganha uma dimensão muito patológica. Como é que as mulheres se adoeciam na antiguidade? Quando eram tratadas como inferior. Toda relação piramidal pressupõe uma natureza patogênica. Alguém sempre vai esmagar quem está por baixo. E quem é que esmaga quem? O superior esmaga o inferior. O homem saía para o campo do trabalho. Ele voltava com a provisão. A mulher ficava em casa. Ela fazia o quê? Cuidando dos filhos. Mas não podia educar. Na cultura judaica não podia educar. É a função dos pais. Dos andros. Tinha um ensinamento que cabia à mãe, mas não era o mais importante. Então, a mulher foi condicionada, sobretudo na cultura ocidental, a se ver como menor, como inferior, como prescindível, como não importante. Existe uma razão na mágoa das feministas. Existe uma razão. Elas foram massacradas historicamente, elas foram massacradas. Os homens ainda não montaram um movimento para admitir isso, mas isso aconteceu. Falta, e tem medo de reconhecer e perder a razão. E provocar um movimento de inversão de poder.
pelo reconhecimento. Acho que é a mesma relação que há entre a Igreja Católica e protestante. Se reconhecerem que errou na reforma protestante, pronto, perdeu a Igreja Católica. Portanto, tem que falar da contra-reforma. Não pode falar que eles erraram. Não pode falar que o Lutero estava com a razão. Não pode dar razão ao sola fide do Lutero, ao sola gratia, ao sola escritura. Não pode. Porque se fizer isso tudo, acabou a Igreja Católica. E o mesmo da cultura feminista em relação ao machista, o androcentrismo, né? Mesma coisa. Nós não podemos entregar o trem, né? O fato é que, por ser um ambiente vazio de reflexão, o cotidiano se torna também um campo minado, que ora amputa parte da consciência da esposa e ora amputa parte da consciência do marido. Porque as bombas são colocadas de modo a não serem enxergadas no campo minado, não é? Quando a gente considera o cotidiano vazio, quando a gente esvazia o cotidiano de uma consciência ponderativa, de uma atividade reflexiva ponderativa, a gente deixa de perceber quando a gente falou mais do que devia. Quando a gente ouviu sem dar uma resposta apropriada, por um simples sentimento de covardia, de frouxidão. Ela ou ele deixou uma coisa ser dita que não poderia ficar como verdade, mas ficou. E aí, seja ele, seja ela, enrijece, recrudesce, se torna indisponível ou indisposto para continuar ao lado dele ou dela, seja do marido, da esposa. E aí, cada um vai para um lugar, um vai para a sala e o outro vai para o quarto. E é assim que as coisas acontecem. A cultura do distanciamento afetivo vai sendo construída à medida que a nossa consciência ponderativa ela deixa de fazer perguntas importantes para o nosso cotidiano, a nossa convivência cotidiana, o nosso coexistir cotidiano. Isso é um problema. Nós estamos falando de moral aqui. Não é crise moral? Crise moral. De saúde moral. Quer dizer, não é só a saúde sexual, mas a saúde da vida moral dos dois. E como é que a gente fala de moral sem falar de ponderação? Pondera a vereda dos teus pés. Paulo dizendo, olha, veja como vocês andam, como vocês vivem. Não dá para viver o cotidiano numa relação macho e fêmea, marido e mulher, sem praticar consciência ponderativa. Não dá. E a maior parte dos casais vivem como se não tivessem questões sérias para ser levantadas no dia a dia. E a forma como ambos educam os filhos, um com tendência mais liberal, outro com tendência mais punitiva, um conservadorismo mais punitivo. Essas diferenças são complicadas, porque vai colocar ele contra ela e ela contra ele, em nome e em favor da preservação da integridade física ou moral da própria filha ou dos filhos. O que na verdade é uma mentira. É a ida para a igreja, pode falar. Componente ponderativo na interação matrimonial, eu estou entendendo que significa que cada um dê preferência a lógicas de interação calogênicas na interação, não é? Sim. Sempre o uso da linguagem no sentido de comunicar respeito e estruturar crenças alcalinas no outro. Sim. Ao passo que a não ponderatividade ela está relacionada ao uso de lógicas de interação patogênicas, que tem sempre a finalidade de danificar
e produzir oxidação do sistema de crença do outro. É isso aí, professor. A saúde da relação depende do exercício ponderativo do nosso eu em relação a ela, do nosso eu em relação a ele, no espaço do cotidiano. O casamento se constrói ou se destrói aí. Desejo sexual cresce ou arrefece aí. E por causa disso. É porque quando a gente começa agredindo sem se perceber, sem perceber que está agredindo um ao outro. Daqui a pouco a gente faz intencional. Daqui a pouco vira cultura. Vira hábito. Então, nas pequenas coisas, ela quer dar uma lascou tudo. Uma afetada nele. E ele está querendo dar uma nela. E aí vira cultura de briga mesmo, é cultura de guerra. E aí vai falar assim, e como é que faz o sexo? A tendência é o capital libidinoso ir deixando de existir. Agora se pergunta, o sexo é o mais importante? É. E quando ele deixa de existir na relação? Ele compromete a saúde da própria relação. E aí o inevitável se torna o melhor, o possível, que é o divórcio. Para ambos. E, sobretudo, reflexo disso, do divórcio, que pode beneficiar até mesmo os filhos. Porque tem certos filhos que preferem os pais separados do que os dois em pé de guerra o tempo todo. Por isso que o Paulo diz, olha, o meu Deus é um Deus de paz. Se vocês quiserem viver na guerra o tempo todo, então é melhor cada um procurar o seu caminho. Tenham coragem. Então é uma coisa complicada, sabe? Porque a Igreja Católica, ela consagrou, no Concílio de Trento, a ideia de que o casamento é um sacramento. É indissolúvel. Portanto, não se pode destruir aquilo que é indissolúvel, aquilo que foi sacramentado. Mas a gente pode ter um casamento sacramento e, ao mesmo tempo, a gente ter um casamento que é considerado sacramento em condições de sobrevivência em termos de saúde moral muito precário. É possível considerar o casamento um sacramento e, ao mesmo tempo, viver uma miséria de relação no casamento? Sim. E aí, aquele mal que você falou que banca tudo isso, é uma coerção. É uma coerção, é uma força, é um poder que coage ambos a sorrirem quando eles querem xingar o outro na frente, no espaço público. Mas espaço público, né? A gente tem que rir, tem que relativizar. A gente tem que se sujeitar a determinados costumes, obrigações. Então, até gente que abraça. Casais, eu já vi casais que estavam em pé de guerra se abraçarem. Curioso, eles participaram de um encontro de casais aqui perto de Goiás, de Goiânia, em Caldas Novas. Eu sabia da história. Eu sabia do que estava passando. No entanto, eles lá em cima estavam abraçadinhos e rindo. Eu sabia que aquilo era mentira. Mas aquilo representa o poder de coerção da igreja. A igreja, ela produz atores. Sabe aquela expressão de Jesus para os fariseus e para os escribas? Hipócritas. Aquilo, traduzido para o português, significa atores. A igreja produz, a religião produz atores. Gente que faz algo que não quer. Eles, às vezes, apresentam um comportamento que representa aquilo que é o ideal daquele espaço. Mas fora daquele espaço, ele age de outra forma. Ele e ela.
Veja bem, é por causa dessa cobrança silenciosa, essa cobrança despretensiosa, mas eu diria não menos severa, que a igreja consegue manter a farsa de milhares de casamentos dentro dela. Consegue manter. E ainda vende a falsa propaganda, que aqui os casais não se divorciam. Não. Pode estar aí, ó, no papel, tudo certinho. Mas um já está fora do mundo do outro. Aqueles dois mundos que se uniram lá atrás, aquelas duas vidas que se tornaram um mundo, um modo de viver comum, já deixou de ser aquilo. Agora é só conveniência. Conveniência respaldada por eu diria, um interesse de sobrevivência dos casais dentro daquele espaço, porque do contrário eles são expulsos, eles perdem relevância, eles passam a ser desprezados, e da própria igreja, que não é interesse para ela. Isso acontece também dentro daquela... No início você falou de dois aspectos, né, de casal. Vamos falar assim, o dentro da igreja e o fora da igreja. Sim. Acontece também nessa outra configuração, que não tem uma orientação vinda de uma igreja? Não, lá é o tapa-tapa, é o xinga-xinga. Lá não tem um quadro do lado para... Porque tem também o espaço social e a expectativa que se quer projetar para... vou reformular. O espaço social e a necessidade de atender a expectativa desse espaço social. Esse espaço social espera a propaganda de margarina. Né? Então você, dentro daquele espaço, e quando pode ser captado por ele, você projeta essa imagem. Sim. Fora dele, só quem é íntimo que vai saber o que acontece. É isso aí. Professor, você disse que o componente sexual é o mais importante, não é? Na vida matrimonial. Então eu pergunto se o espaço religioso, o espaço da monogamia tradicional, ele não impõe um problema adicional em comparação ao espaço não religioso no que diz respeito a prejudicar a vida sexual do casal, porque o espaço da monogamia tradicional é um espaço que incorpora o elemento do puritanismo, né? E esse elemento do puritanismo parece privar muito o casal da criatividade na linguagem da sedução, a criatividade na interação sexual. Então, parece que a gente tem um problema adicional no que diz respeito à monogamia que é vivida no mundo tradicional, no mundo religioso. Sim. Quando o senhor fala de puritanismo, o senhor está falando tanto da ética puritana em que se vive o trabalho, como o senhor já falou, como também com aquela ideia de tentar pensar o sexo muito mais como uma finalidade reprodutora, né, de aumentar a família, né, não valorizar isso. É isso? Em parte isso, e eu estava pensando muito também em inibições do uso de linguagens mais criativas, mais sedutoras, não é? Provavelmente você vai ter no espaço da vida sexual, do encontro, não é? A relação se torna mais interessante à medida que a linguagem pode assumir um aspecto muito menos formal, muito menos puritano, talvez mais picante também, não é? Estava pensando em coisas desse tipo. Uma sexualidade mais limitada, mais travada. Né? Pouco criativa, né? Uhum. Leia o título do nosso tema. A crise afetivo-moral da monogamia no mundo da pluralidade. Tá aí. Nós temos então uma crise de modelo. A monogamia não se encaixa na modernidade. Por quê? Porque a modernidade ela começa com a pluralidade. A
pluralização de possibilidades, a plurieticização. Portanto, se introduz um componente novo na modernidade. Antigamente se casava, se dava certo a vida toda. Ele não escolhia ela e nem ela escolhia ele. Os pais escolhiam. Não, modernidade não significa isso. Modernidade significa pluralidade. O que significa pluralidade? Significa escolha. Eu escolho. Quais dessas alternativas eu quero? Quais dessas esposas ou namoradas eu quero ter como esposa? Então é a preferência que entra em jogo. O que sugere preferência? Bem-estar, não é? Prazer, sensação de prazer, não é? Por que você gosta mais do picolé de chocolate do que o picolé de leite? Porque quando eu estou mordendo um picolé de chocolate, diz a moça, eu tenho uma sensação de prazer muito inexplicável. Eu amo, eu sou idólatra, eu sou chocolatra. Então, beleza, explicou. Ela diz que a sensação só é possível quando há uma preferência. E a preferência, ela existe porque é uma escolha. E a escolha existe porque há uma cultura de muitas possibilidades, de multiplicidade, pluralidade. Modernidade é sinônimo de pluralidade. Não existe mais uma versão de mundo, a católica romana. Nós vamos tendo várias versões de mundo, várias versões de igreja e várias versões de casamento, várias versões de sexualidade. Tudo vai se pluralizando. O mundo deixa de ser unívoco. Ele se torna plural. E para ser plural, tem que ter alguém para escolher. Mas para ter alguém para escolher, tem que ter escolhas distintas para serem consideradas, para ter uma que seja considerada preferencial. Você vai para um shopping, um quer um prato com um arroz e feijão, o outro quer um Whopper do Burger King, mas o outro quer uma pizza do Pizza Hut. Opa, eu quero essa aí. É isso aí. A gente pode ir lá. Só de falar já fiquei. Então, veja bem como é que preferências está relacionado com o que me gera uma sensação de completude. O ideal da cultura hedônica não é a felicidade, não é a ausência de sofrimento. Se eu como um pastel, eu não vou ficar tão feliz como se eu estivesse comendo um pedaço de Pizza Hut. Mais completude. Então, para ter mais a experiência de sensação de plenitude, eu tenho que ter a escolha de uma coisa que me é preferencial. Aí muda tudo, o conceito de casamento. Muda tudo. Porque aí o casamento, para sobreviver nesse mundo da pluralidade, ele vai ter que passar por mudanças permanentes. Mudanças permanentes. A relação matrimonial, ela vai ter que se adaptar tempo a tempo às mudanças dos tempos, das culturas, das sociedades. Inevitável. Isso vai acontecer. Então veja bem, esse se torna talvez o maior problema para a monogamia. Porque a monogamia pressupõe o quê? Rotinização. Sim. Nós não temos o componente plural na monogamia. Você tem só uma esposa e você tem só um marido. Não tem mais do que isso. Então, encarar a vida com aquele homem e com aquela mulher por tempo indeterminado para fazer certas coisas que precisam de criatividade erótica para dar prazer é um problema para o casamento. Uhum. Mas não é para o casamento em si, é para o casamento do modelo monogâmico.
eu assisti uma entrevista de um casal que adentrou ao mundo da prática do swing já há mais de década. Esses podcasts, né, que as pessoas se interessam, às vezes se interessam para entender aquele mundo do swing. Então, um casal contou a sua história de como e por que adentrou ao mundo da prática do swing e fez disso uma cultura, não é? Estão lá há mais de década. E uma das colocações da esposa foi de que a monogamia ela não abre espaço para novidade. A novidade é um componente fundamental para a provocação da libido, não é? Então, quando eles se abriram para o swing, o que acontece? Outros corpos, sobretudo outros corpos aparecem, não é? Existe uma experiência transgressora, existe exatamente a pluralidade. Então, à medida que essas propostas acontecem, elas parecem revelar cada vez mais e fortalecer cada vez mais uma crença de insuficiência da monogamia no nosso mundo, não é? Exatamente, justamente porque é um mundo plural. O que ele reivindica é um modelo que seja adaptado à sua cultura, Sim. ao seu sistema de valor. O Weber diz que a modernidade é composta de o chamado politeísmo axiológico. Então é difícil compatibilizar sistemas rígidos de valores, como é a monogamia, a um espaço cultural prenhe de pluralidade, de possibilidade. E para aquele que vive a monogamia dentro do espaço religioso, dele é cobrado muito mais a rejeição desse convite, o convite desse mundo plural, do que participa do mesmo modelo monogâmico, mas não está afiliado a nenhuma religião. Portanto, ele não se sente obrigado. Ele não vê a monogamia como uma coisa sagrada. Entende o que eu estou falando? Monogamia é visto como uma coisa sagrada para quem está no espaço religioso. Para quem não está, não. Ela dá a sua saidinha e ele dá a sua saidinha. Para quem frequenta e lê revistas que falam sobre esse tema, sabe que hoje um dos principais motivos que causam o divórcio ou a experiência extraconjugal, seja dela, seja dele, é a insuficiência de prazer na relação sexual. Não, por que você resolveu ter uma experiência extraconjugal? Não, porque você sabe, meu marido não me satisfaz. Não, minha esposa, eu amo ela, mas no sexo ela não é boa. E aí? Aí eu tive que conhecer uma mulher que me atraiu, um corpo muito bonito, mais nova do que minha esposa. A esposa diz, não, eu conheci um homem muito carinhoso, atencioso, parece que ele sabe tudo que eu quero. Ele tem predicados corporais que são bem melhores que dos meus esposos. Me dá muito mais prazer do que do meu esposo, servindo a figura peniana. Preferência de pênis, por tamanho, etc. Muitas já justificaram. Porque saíram fora? Não, pelo tamanho. Ou do marido incomoda, ou é insuficiente. Daquela sensação, olha, não dá. Sim. Você entende? Então, nessa forma, essa não é a minha preferência. Quer dizer, eu posso até ficar no casamento com o meu esposo, mas sexo com ele não é o sexo da minha preferência. Sexo com ele é o meu sexo de preferência. Aquele seriado Sex Life, ele aborda essa questão. Ele aborda exatamente essa questão.
Eu não diria que todo mundo tem que assistir aquele seriado, não, porque ele é muito sutil e é muito perigoso. Então tem que ter cuidado para assistir aquilo lá. Tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade. Mas é exatamente, ele está retratando aquele seriado, o casamento monogâmico, pretensamente monogâmico, no mundo plural. É aquilo lá. Não funciona. E quando chega no último capítulo, o último episódio da última temporada, quando você falou assim, finalmente resolveu tudo, ela fala assim, eu vou dar uma saidinha para comprar um negócio. E aí eu vou e já volto. Ele colocou alguma coisa para marcar o mapa para onde ela estava indo, saber para onde ela estava indo, acompanhou, viu que ela estava indo para a casa do antigo amante. E ela chegou lá e falou assim, eu decidi. Eu vou continuar casado, eu não vou sair do casamento. Mas sexo eu quero com você. Falou para o amante dela. Então, venha, me pega e faça o seu serviço bem feito. Ela diz isso para ele. E essa é a relação. Porque no mundo de preferência, ele se satisfaz, ela se satisfaz. Porque é uma preferência a ser feita. Eu escolho. Eu não aceito qualquer um. A monogamia não dá essa possibilidade. E, sobretudo, a monogamia religiosa, que ela é muito mais descriativa. Porque sexo perde, inclusive, relevância para o mundo da religião. Tá certo que algumas igrejas do movimento neo estão tentando se articular, falar um pouquinho sobre esse tema, matrimônio, sexualidade, mas está longe de ser uma coisa de qualidade e que esclarece e que oferece uma possibilidade de exercício da sexualidade entre os casais que produza satisfação neles. Plenitude, senso de completude. Portanto, eles vão participar desses eventos, etc., fala sobre sexualidade de uma forma muito amadora, volta e fala assim, não, foi uma bênção. Bênção de quê? Passa os 3 meses, o cara já não sabe nem o que o pastor falou lá no encontro. Existe um componente também muito importante, típico do espaço religioso, que é o componente do veto, não é? Da existência do objeto proibido. Nós já conversamos aqui sobre algumas das teorias que eu expus do professor Anderson Clayton Pires, que, se não me engano, foi no texto Escatomoralismo, não é? Exatamente a existência do veto, da proibição do objeto, é que provoca maior erogeneização desse próprio objeto proibido. Então, o mundo religioso lida com uma situação complicada, porque ali é que o veto do objeto desejado, não é? A mulher do outro, o marido da outra, ele aparece de uma forma mais tensa e provoca um conflito e, ao mesmo tempo, erogeniza, não é? Aquela experiência do toque no proibido. Então, a tensão vivida no espaço religioso provavelmente é uma tensão ainda maior do que no espaço não religioso, não é? Por isso, eu diria que a igreja é uma espécie de cabo de alta tensão. Exato. De altíssima tensão. Se triscar, já era. Porque o grau de renúncia que ela existe, sem oferecer um meio de compensação, é muito alto. E ninguém consegue sobreviver com esse grau de renúncia sem ter uma compensação. Eu tinha uma pergunta para deixar mais para frente, mas como o senhor tocou nesse tema, eu vou fazer e o senhor responde. Não precisa ser no próximo episódio, mas é porque eu estou pensando no nosso ouvinte, porque a gente falou no início, olha,
A gente quer apontar um problema sem medo. Diz-se passagem que o Timóteo é muito conservador, hein? Ele sempre está preocupado com a mente. Sem medo, né? Olhar para o problema sem medo, porque senão a gente não compreende o problema. Então, a pergunta que o senhor fez lá atrás é que se seria possível compatibilizar essa proposta da fé cristã com um ideal de sexualidade plena no matrimônio. Porque uma coisa, para não confundir quem está nos ouvindo, a gente está descrevendo um problema, sem medo. A gente não está fazendo nenhuma apologia de nada. A gente não está defendendo que para salvar o casamento você tem que aceitar uma vida plural, não monogâmica. Não é isso. Não, né? não. A gente está fazendo uma leitura. Daqui a pouco alguém equivocadamente vai achar que a gente está defendendo o swing aqui. Não tem nada a ver com isso. Desde o início a ideia é essa, mas só que o senhor colocou essa pergunta porque eu sei que o senhor tem a intenção de responder. Estou fazendo essa pergunta porque eu sei que o senhor pode respondê-la, né? E a gente começa a responder lá logo no próximo. Próximo você faz ela novamente. Ok, então vamos lá. Bem, então a gente agradece a atenção, acho que a gente abriu muito bem a segunda temporada, né, com um tema que é instigante, que eu imagino que deve prender a atenção de quem tem a coragem de querer compreender, porque a gente não estaria dando atenção para isso se não fosse uma coisa de valor. A gente quer olhar para isso porque isso tem um valor, então merece a nossa atenção. Eu espero que você continue ouvindo, porque vem muita coisa boa pela frente. Não é? Vou pedir para você curtir o vídeo desse episódio e enviar para pessoas que possam ter interesse, porque a gente está aqui para falar, para produzir um efeito terapêutico nas pessoas. A gente sempre está dizendo que a gente acredita que o Evangelho ele é o poder de Deus, né, para produzir cura. Então, a compreensão do que a gente está dizendo à luz da fé precisa alcançar quem se compreende na necessidade de receber essa cura. Então, quando você curte e compartilha, você não está só cumprindo um ato mecânico, você está ajudando a gente a cumprir uma missão. Eu vou pedir isso para vocês, espero que vocês continuem com a gente e até o próximo episódio.